Olá, vamos falar nessa apresentação sobre um resgate e modificação da história. Vamos falar da transformação de carros antigos, vamos falar de Resto Mode. Meu nome é Richter Saulo e esse Pet Cult é um trabalho para a disciplina de Direção de Arte do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. Dando uma breve visita na história, antes mesmo de 1800 já havia a existência de motores a combustão, que posteriormente foi começando a ser utilizado em veículos sob rodas, com o intuito de melhorar a locomoção das pessoas. Porém, apesar de ser apenas uma ferramenta, foi com o tempo roubando a paixão de muitas pessoas. Essa paixão, muitas vezes inexplicável, também foi um grande impulso na indústria, que viu o potencial das suas máquinas para esses apaixonados. Desta forma, foi investido bastante tecnologia e inovação, desde motores mais eficientes, potentes, até designs mais interessantes, estéticas agradáveis aos olhos. A partir do começo da popularização do automóvel, foi naturalmente se criando nichos de consumidores. Os que queriam algo para se locomover e outros que não só buscavam essa finalidade, mas buscavam algo novo, bonito, interessante, poderoso e muitas vezes diferente. E é aqui que vamos entrar no nosso real tema. Depois de muitos anos foram criados novos carros, nichos e interesses. Um desses nichos é o que iremos abordar, a restauração de carros antigos com uma boa pitada de atualidade. Conhecido no mundo como Resto Mode, que Resto vem de Restoration e Mode de Modification. Resto Mode não é algo criado de agora, tem bastante história. Basicamente, o termo é dado para um carro antigo que foi restaurado e modificado nesse projeto. Resto Mode é algo bastante amplo, que inclusive aqui no Brasil não é um termo tão usado, mas que fora do país é bastante comum. Mas calma lá, não é porque é um carro antigo restaurado que é classificado como um Resto Mode. É aí que mora a confusão. Lembra que eu falei sobre os vários nichos e gostos das pessoas? Existem também estilos de modificação e vou te falar, Resto Mode é bastante confundido com outros bem comuns, a restauração e o Rotroid. A restauração, como o próprio nome já diz, é feito um trabalho de restauração em um carro antigo e velho, transformando em um aspecto de novo. Nesse trabalho, procure-se ao máximo não alterar os padrões originais do veículo, buscando se aparecer com o original, como se o carro tivesse naquele momento saído da fábrica. Já o Hot Rod é geralmente um carro bastante antigo que também foi restaurado, porém foi modificado e tem estética e mecânica bem mais agressivas. Existe até uma variação que é o Rat Rod, que significa que é um Hot Rod com aspecto mais agressivo ainda, muitas vezes até com várias partes enferrujadas. Voltando ao Resto Mode, vamos ver o que podem ser essas restaurações. Elas podem ser de qualquer parte. Você pode modificar a mecânica, rodas, altura do carro, uma paleta de cor interessante, até cortar a lata do carro bem modificar. O importante do Resto Mode é ser um carro antigo com uma pegada atual. Mas espera, Richter, acho que entendi o que é Resto Mode, é algo bastante amplo mesmo. Mas assim, não tem um manual de regras nem nada? Então, jovem gafanhoto, não tem. Mas vou te falar que geralmente esse estilo contempla algumas características que comumente são encontradas nos carros. Essas características são cores monocromáticas com bastante preto, prata, são carros com altura mais baixa, com aros grandes e uma mecânica alterada com mais potência. Fora isso, dependendo do carro, às vezes é alterado o design aerodinâmico tornando mais atual, mas lembre-se, não é uma regra isso que eu acabei de falar. Richter, entendi essas características comuns. Agora existem carros comuns também? Não sei, modelos de carro que você encontra bastante como o Resto Mode? Então, vamos dar uma olhada para esse carro. Geralmente encontramos mais Resto Mode de carros chamados Muscle Cars, como esse, que são carros bem conhecidos nos Estados Unidos, que já de fábrica tem um foco esportivo. Apesar de Muscle Cars serem mais comuns, vemos bastante Resto Mode de carros variados, sejam eles japoneses, alemães, italianos, dentre outros. Novamente, Resto Mode é algo bastante amplo, um termo bem aberto para modificação e convenhamos, não são poucas pessoas que gostam de carro e gostam de modificar, não é mesmo? Então sempre acaba surgindo coisa nova. Richter, entendi agora as características, mas tem como tu exemplificar isso em um carro? Posso sim. Estou agora mostrando uma peça que exemplifica o assunto, o meu protótipo. Esse aqui é um Impala 1959, um carro bem datado e antigo, né? Foi uma cor bem de época, essa azul, um carro bastante conservador, inclusive sem cara de esportivo.
Apesar desse aspecto antigo e conservador do Impala, não necessariamente quer dizer que não podemos modificar, não é mesmo? Então vamos pensar, o que podemos fazer nesse carro para poder dar uma repaginada, deixando mais diferente, atual, que realmente seja um Resto Mode. Então, esse é o resultado de várias modificações. Foi feito basicamente tudo o que foi dito anteriormente. Rodas maiores, cor externa mais monocromática, com interna dando contraste, altura do carro mais baixa, motor foi alterado e detalhes de lataria como entrada de ar no capô e até retirada de spoilers da caixa de roda e step da roda traseira. Bem, pensei em usar outras formas para apresentar exemplos, porém como eu já tinha a miniatura na escala 1/24 dessa minha Impala, e queria modificar essa oportunidade. Pessoalmente tenho uma experiência com projetos que envolvem algo manual, então modifiquei pintura, fabriquei algumas peças e usei algumas que estavam guardadas para o projeto. Ei, acabei gostando, Richter, mas me diz, tem alguma forma mais acessível para poder fazer um Resto Mode sem precisar ter uma miniatura ou comprar um carro de verdade e modificar? Olha, vou te falar que tem sim. Uma bem simples e bacana é você comprar algum jogo de corrida que tem essa possibilidade de modificar carros antigos. Vou te falar que já perdi horas com eles. Ah, e ia me esquecendo, esse foi um trabalho que, apesar de desafiador, tive um certo prazer ao fazer por conta do protótipo em si e também por eu ser uma pessoa que é apaixonada por carros. Então espero que vocês tenham entendido um pouco desse assunto, que talvez nunca tenham pensado em pesquisar para saber. Até mais!